Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso videocast, Um Olhar Agro na Educação. Hoje nós estamos com uma convidada mais do que especial, é a Soninha Bonato, uma grande mulher. Ela é inspiradora, tem uma trajetória que nos inspira muito pela sua coragem, pela forma como ela representa o campo, com toda essa autenticidade e essa força. Então, é um prazer para nós, da De Olho no Material Escolar, eu, Michele Birk, a minha colega, também diretora de comunicação, Fernanda Slutjes, para conversar com a Soninha, que também é chamada da mãe do agro e embaixadora do agro, enfim, são muitos elogios, muitos apelidos carinhosos que essa grande mulher carrega consigo. E hoje nós vamos saber um pouquinho mais dessa sua história, seus aprendizados, a sua visão sobre o futuro do agro e também da educação. Sônia, querida, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço, bom dia, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco, né, sobre o agronegócio, que é tão importante para o nosso país, e levar, né, essas informações aí do que a gente vive na realidade para produzir alimentos aí e ter uma segurança alimentar mundial para todo mundo. Que bom, que bom. E Sônia, falando um pouquinho dessa sua origem no campo, né? Embora você seja filha de agricultor, você passou a sua adolescência praticamente mais na área urbana. Conta pra gente como é que foi, assim, como é que foi essa conexão campo e cidade? Em qual momento o agro passou a fazer parte da sua vida, assim, ah, mais de perto? Então, as pessoas, né? Eu nasci e criei em fazenda. Meu pai era funcionário de fazenda, então, só que criança, ela não tem noção, né, da produção ali de alimentos. Você vê produzir, vê o pai trabalhar, vê a mãe trabalhar, mas a gente não tem essa noção da responsabilidade, do quão é importante esse papel, né, do produtor rural. E aí, o que que aconteceu? Meu pai levou a gente para a cidade, né? Nós fomos para a cidade. E lá na cidade a gente desligou, né? Eu me desliguei do campo. Eu ia de férias para casa da minha irmã, na fazenda, mas eu não convivia com a produção, né? Era mais para brincar, né? Meninada brincar. E aí, depois de muitos anos, né, trabalhando no comércio, em multinacionais, eu conheci meu marido e casei, e ele comprou essa fazenda aqui em Goiás, né, com o dinheiro que ele recebeu de herança do avô, comprou essa fazenda e hoje a gente trabalha juntos aqui, e foi onde eu aprendi, né, a realidade de uma produção agrícola no campo, né, junto com ele, eu tive que aprender muita coisa para poder ajudá-lo. E aí eu fui estudar, fui participar de curso de dia de campo, né? Há 30 anos atrás era mais difícil para as mulheres participar, porque tinha poucas mulheres participando, ou quase nada, né? Às vezes tinha só eu num evento, mas isso não fez diferença para mim, não, porque eu acho que quando você foca naquilo que você quer aprender, as outras coisas não têm importância, né? Você começa a focar no que você precisa, na prioridade sua. Foi isso que aconteceu e a gente começou a participar de tudo isso, e aí volta ao campo, né? Só que eu falo uma coisa: quem conhece a produção de alimentos de perto, no caso meu, fui conhecer com 30 anos, é, muda o olhar para o prato de comida. Eu falo isso em todas as minhas entrevistas para as pessoas tentarem conhecer isso e olhar para o alimento de outra maneira, né? Que o alimento não é uma coisa que chega no seu prato assim do nada, né? Não é uma coisa que tem uma varinha lá, mágica e faz com que isso aconteça. Tem um trabalho muito grande atrás de tudo isso e de várias cadeias, não é só da cadeia campo. Tem a cadeia do transporte, de máquinas, de produção da embalagem daquilo ali, como vai ser usado aquilo ali, tem o fogão, tem os talheres, tem tudo isso que é envolvido, porque existe o alimento. E eu sempre falo isso: se não existisse o alimento, não precisava, né, de prato, não precisava de toalha, talher, copo, não precisava de nada. Então, eu falo sempre isso, que a cadeia do alimento ela é muito grande, e ela envolve muitos outros setores que às vezes acham que não fazem parte disso.
Legal, né, Soninha? Você falando um pouquinho dessa inserção há 30 anos atrás, né, enquanto esposa de agricultor, e o que que você sente que é a tua missão dentro do agro? O que que te move todos os dias? Eu acredito muito na nossa modificação do modo de passar essa informação, né? E cada dia eu aprendo mais, né? Tentando melhorar, você vai aprendendo, né? Porque não é brigando, não é falando que a pessoa falou isso, que a pessoa falou aquilo, que a gente vai levar a verdade, porque aí começa um desafio. Eu falo melhor que você fala melhor que eu, e vai virando aquele bolo, né? E não é isso que a gente quer apenas que as pessoas entendam e respeitem o trabalho das pessoas que fazem esse trabalho de produzir alimentos, né? Então, você levando essas informações, eu falo que as empresas têm muito a ver com isso, que quando elas nos ajudam a produzir alimentos, que as pessoas acham que a gente produz alimentos só nós e a terra. Não, tem várias empresas envolvidas, então a indústria de máquinas, a indústria de defensivos agrícolas, a indústria de insumos, né? A indústria de insumos, né, que a gente hoje usa muito. Então, tudo isso é envolvido e eles precisam também nos ajudar a levar essa transparência de como é feita a produção de alimentos no Brasil. Hoje nós conseguimos ter até 4 safras, né? Temos aí a irrigação que nos ajuda a fazer isso, e a irrigação no Brasil é uma das melhores do mundo. A tecnologia que ela tem, são poucos países que têm, né? Então não há desperdício de água, não há desperdício de energia, de trabalho do homem. Então, tudo isso faz com que a gente agregue mais ainda. E o nosso trabalho, o meu trabalho, que eu levo muito a sério, é levar essa realidade até as pessoas onde eu vá. E tem conseguido de forma espetacular, né, Soninha? Que, Obrigada. que coisa linda. E aí você se tornou, né, uma das vozes mais ativas e mais respeitadas que nós temos hoje no agronegócio. E como tem sido, Soninha, ocupar esse espaço? E também, assim, a gente gostaria de saber qual a sua opinião para o que ainda precisa ser mudado para que mais mulheres também tenham essa voz, esse reconhecimento, essa a segurança, essas oportunidades no agronegócio. Bom, primeiro você precisa entender muito daquilo que você quer fazer, né? Dos seus projetos, dos seus desafios, para você vencê-los, né? Então, aí vem o estudo, né? Você precisa estudar, né? Aquilo que você quer executar. Mas uma das coisas que eu falo sempre é uma das partes da mulher estar ou da mulher não estar é o primeiro passo, né? Então ela tem que dar o primeiro passo, e o primeiro passo é você descobrir quais os seus potenciais que você tem, para que você os use, né, na hora certa, no lugar certo. E esse nosso papel de levar a importância da mulher junto ao homem, ao pai, ao filho, ou da própria mulher que tem uma fazenda, porque não eu posso comprar uma fazenda e querer tocar uma fazenda, por que não, né? Às vezes as pessoas só vai lá na sucessão, mas e se eu tiver dinheiro e quiser comprar uma fazenda e tocar uma fazenda? Qual o problema? Nenhum. Só que a gente precisa dar o primeiro passo, querer participar, querer estar nesses lugares, e isso aí é iniciativa nossa. Às vezes a mulher fala, mas eu cheguei, ninguém conversou comigo. Vai um pouquinho, né? Informada do que vai ser falado naquele lugar, qual é o assunto que vai ter ali. Aí você sabendo, mesmo você não sabendo, a curiosidade também, ela precisa ter uma informação para você perguntar a coisa certa no lugar certo. Então, tudo isso faz parte para que isso agregue ainda mais. Então, nós mulheres participando disso, e fazendo com que essas mulheres venham, né, mais para dentro desse espaço que está aí vazio, porque cada uma tem seu espaço, e ele está lá te esperando, ninguém pega o espaço da outra, não existe isso, né? A luz de cada um é a luz de cada um, a vela brilha sozinha, se você apagar, ela apaga, mas ela não é a outra, né? Então, isso as pessoas precisam entender também, que ninguém toma o lugar de ninguém, né? As pessoas têm cada um seu lugar, ela precisa ocupar esse lugar, ela precisa ter voz nesse lugar, e para ter voz, a gente precisa entender e saber para poder estar lá. Como eu cheguei até aqui, eu falo assim para as pessoas: eu só fiz o que precisa ser feito. É só isso. O que eu fiz? Na minha fazenda, eu tenho 3 certificações, uma internacional, trabalhei para isso,
para que isso eu tivesse hoje dentro da minha propriedade, que é um orgulho muito grande. Foi através de muito trabalho meu e do meu marido que a gente conseguiu a certificação, né? Que são empresas idôneas que fazem esse trabalho. Então, para ter isso, a gente precisou trabalhar muito. E outra coisa que eu falo, para conquistar as coisas, você tem que ser muito transparente, não precisa mudar para agradar todo mundo. Às vezes você quer agradar e você começa a fazer coisas que não é sua, e lá na frente você faz de outra maneira, as pessoas falam, mas qual que é a Sônia verdadeira? Essa ou essa? Não, eu sou eu, do mesmo jeito, desde quando eu conheço as pessoas e trato as pessoas, respeito com as pessoas, né? Se me respeitar, tem todo o meu respeito. Se não respeitar, também, eu também não faço questão de ir lá me identificar com essa pessoa. Eu acho que cada um tem seu jeito e a gente tem que respeitar o jeito de cada um e ir para frente. É só fazer o que precisa ser feito e tocar o barco. Fer, você está no mudo. Ai, desculpa. Acho que você traz bastante essa coisa da iniciativa, da força de vontade, da postura da mulher em ir em busca, né? Eu acho que a tua trajetória foi muito em cima disso, né? De correr atrás, de lutar. E você trouxe agora no final da sua fala os princípios de valores, né? Seu transparência, honestidade, ser o que de fato é. Você tem algo, assim, algum ensinamento que você aprendeu com a vida rural e que leva para toda a área da sua vida, assim, como valor e princípio? O valor do que eu aprendi muito quando eu entrei, né, aqui na fazenda, há 30 anos atrás, foi que ninguém vem fazer para mim o que precisa ser feito. Então, o que os outros acham, deixa de achar, eu não levo a sério, porque se precisar, é eu que tenho que executar. Então, o que eu aprendi muito é que eu tenho que me dedicar, eu tenho que ser parceira do meu marido, ele ser meu parceiro, igual a gente é há 30 anos, e executar aqui dentro da fazenda todo o modelo que a gente queria criar. Então, a gente criou um modelo de fazenda, a gente criou um modo de produção nosso, que para nós é o suficiente para a gente ter renda, conseguir levar a sustentabilidade onde quer que a gente vá. Né? Hoje a gente faz um trabalho de sustentabilidade aprovado pela Embrapa, aprovado pela rede LPF. Isso é muito importante para mim. Eu levo isso muito a sério. Eu tenho o maior orgulho de hoje ser conselheira da Embrapa territorial. Então, quando a Embrapa falou que eu ia ser conselheira, eu falei, gente do céu, olha o tamanho da responsabilidade. As pessoas às vezes acham que um cargo ele é para te elevar. Não, é você que tem que elevar aquela associação ou instituição que você está. Então, você vai carregar um nome, você tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade para isso. Então, o que precisa ser feito, o que eu consegui em tudo isso, foi não levar para mim, né? Não ter aquela responsabilidade de outra pessoa. O problema dos outros é dos outros, não é meu. Então, os meus problemas eu tenho que resolver, e aqui a gente resolve junto, eu e meu marido, e vamos para frente, assim, porque é muito satisfatório você receber, eu recebo muito, é porque tem gente que põe, né, na rede social, que recebeu inúmeras mensagens, né? Mas a mensagem que vem para mim, não é uma coisa aberta. Se fosse aberta, punha na rede social. E eu tenho muito prazer, assim, de todo dia receber mensagens de que a minha vida mudou depois que eu ouvi sua frase, depois que eu vi sua reportagem, depois que eu ouvi você falando. Então, isso para mim é muito importante, porque a gente, quando começa a ter visibilidade, a gente precisa passar para as pessoas a maneira certa de viver, com responsabilidade, com idoneidade, com respeito e principalmente ter a credibilidade daquilo que você está falando. Porque não adianta você falar, e a pessoa for conferir, não é nada daquilo. Então, às vezes as pessoas falam, você tem 3 certificações? Eu falo, tem, vai lá conhecer, né? Vai lá, ver como é que é feito, porque às vezes a pessoa, 3, né? 3, vem conhecer, pode vir, que as porteiras estão abertas, tá tudo aqui visível para quem quiser conhecer e participar com a gente. Ah, que lindo, que lindo, que prazer o nosso, né, Fer,
estarmos ouvindo e compartilhando dessa tua história. E, Soninha, falando, né, como algo que nós aqui da De Olho trabalhamos muito, você sabe, você acompanha desde o início, você foi uma das grandes mãos que nos ajudaram também lá no início, né? Falando assim dessa parte da educação, como que você vê assim o papel da educação, seja técnica, prática, ou até de valores da educação na formação de quem vive no campo? Porque nós, né, acreditamos que você também acredita que o agro e a educação tem tudo a ver, mas quais são esses valores, essas técnicas e práticas que você considera Nós parecidas? somos, nós somos um país ainda, né, pré-emergente, nós não somos primeiro mundo ainda. A educação hoje no Brasil está muito defasada da realidade, não tem uma formação ainda própria, né? Nós temos aí dependente de várias informações de outros países para trazer para a educação do Brasil. E acredito muito que isso já começou a acontecer, né? De várias escolas que estão vindo para o Brasil, mas além das crianças que estão aprendendo errado, eu acho que nós temos os professores que também aprenderam errado. Então, você ensina para a criança que o produtor rural ele produz alimento com código florestal ferrenho, né, que é um dos mais fortes do mundo, né, para que o produtor produza bem. Só que o aluno aprende aquilo ali. Aí ele chega na escola, se ele pôr contra o que a professora tem no livro, ele vai tirar 0. Ele vai repetir de ano. Então, quem tem que conscientizar também, gente, é os professores. Nós temos que pegar firme com os professores para que esses professores entendam que aquilo ali está errado, que aquele livro está errado. Não adianta só a criança chegar em casa e o pai falar esse livro está errado. O professor, na hora que receber o livro para dar aula, ele tem que saber que o livro também está errado. E o professor, se ele falar que o livro está certo, ele vai pelo livro. Ele vai ter que dar nota para o aluno pelo livro, ele não dá nota pelo que o pai e a mãe foi lá brigar com ele ou discutir com ele que está errado no livro. Então, além das crianças, eu conheci um pessoal que já está fazendo esse trabalho com os professores também. Eu acho muito importante. Eu acho que também tem que dar uma olhadinha aí para o ensino, de cima para baixo, que os alunos, coitados, eles chegam na escola e eles são como diz o outro, clientes da escola, né? Eles chegam lá, já está tudo pronto, é igual você chegar num restaurante, você vai comer o que tem lá, não é? E o aluno é a mesma coisa, ele vai aprender o que a escola tem para ensinar. E se chegar na escola desse jeito, os professores vão ensinar desse jeito, porque está lá no livro, e vale nota. E nota passa de ano. Se não tirar nota, repete. Então, é muito controvérsio a gente não conseguir mudar de cima para baixo. Nós vamos ter que mudar o negócio de cima para baixo aí, para que chegue na criança de maneira idônea, correta, do jeito que é feito a realidade. Legal. É uma grande construção, né, Soninha? Uma das nossas É, frentes é a parte do legislativo, né? A gente é, fala que é o institucional, para que a gente consiga atingir os nossos governantes, nossos políticos, para que sejam, né, sejam implementadas as ações de governança, melhoria de qualidade de material didático, qualificação de professor, né, avaliação de indicadores. É um trabalho árduo, né? é, Mas que juntos nós vamos construir enquanto sociedade exatamente, civil, né? E aí, exatamente. por O ta- fim, Soninha, que ah, conselho você deixaria para outras mulheres, jovens? A gente vê tantas meninas agora que estão se espelhando em pessoas como você, né, que trazem há 30 anos essa empreita do agro, da atuação da mulher, né? Que sonha em empreender e trabalhar. Que legado que você gostaria de deixar para quem te ouvisse, pensando nessa geração que está vindo, na nossa geração X, Alfa, Y, tem né, Soninha? geração todo jeito aí chegando. Pois é. Mas eu acredito muito no trabalho com as crianças, sabe? Querendo ou não, a conscientização que vocês fazem com as crianças, completando ali meu pensamento anterior, né? É, a criança vai saber também discutir. Ela não pode responder o que a gente quer que elas respondem, né? Senão elas repetem de ano. Mas ela tendo consciência que ela só está respondendo aquilo ali por necessidade, não é uma coisa que é realidade.
ela sabe, né? E o que eu deixo é que as pessoas procurem se informar de maneira legal, com pessoas realmente que fazem um trabalho legal, de idoneidade, com credibilidade, para não aprender coisa errada.